Aí o Bruno, que fica me pedindo um montão de coisa, me incomodando a semana inteira, o Bruno pediu para eu fazer um resumo sobre domingo, para localizar a igreja. Nós estamos estudando o primeiro livro de Pedro, a primeira epístola de Pedro. E como eu disse na semana passada, nós vamos nos resumir somente ao primeiro capítulo, porque se eu fosse direcionar a igreja em toda a epístola, nós precisaríamos de muito mais do que 4 domingos. Então nós vamos estudar o primeiro capítulo de Pedro, e que isso seja o suficiente, vou repetir a mesma frase da semana passada, que isso seja o suficiente para você continuar a leitura dessa epístola, amém? Mas eu não fiz o... Obrigado. Eu não fiz um resumo, não. Eu convidei o Juninho para poder ministrar uma canção, que você já deve ter ouvido por aí, é um lançamento. Mas eu quero que mesmo assentado você preste atenção nessa letra, provavelmente vai passar no telão a letra, observe essa letra. Ah, Wagner, eu não conheço a canção, mas observe a letra e medite nessa letra, que essa letra é um resumo da nossa série de mensagens. Habito em tendas porque gosto, vagando em terras prometidas, mas espera por algo maior. Eu sou só sei, eu sou sou como um homem peregrino em terra distante. Eu sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só seu. Eu sou só seu. dizer eu sou só seu, né? É
É bom que todo mundo escuta. Principados, potestades, quem tiver ouvido vai escutar. Quando a gente fala, eu sou só seu, eu sou só seu, eu sou só seu, eu sou só seu. Todo mundo que está aqui pertence a Ele. Nós somos só dele. Aleluias. Aleluias. Sempre quando eu vou trazer uma mensagem, sempre quando eu vou ministrar uma palavra, eu peço uma confirmação do Senhor. Eu já disse isso aqui várias vezes. E Deus, durante todo o nosso culto, por mais que nós estamos aqui para entregar um culto a Deus e adorá-lo, Deus age em nosso meio e durante essa entrega, essa adoração, Ele fala conosco. Nós dissemos na primeira canção que adoramos o Senhor, que os reinos se abalam. Levantamos as nossas mãos e as nossas vozes, as nossas bocas se abriram para adorar o Senhor. Depois da segunda canção foi a declaração, como o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada temos falta. Aí vem essa canção e no coro ela diz: sou um homem peregrino em terra distante. Eu sou um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Aí aqui você percebe então a última canção, aonde nós declaramos Maranata, 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 ou seja, a hora vem, Senhor. Nós podemos ter tudo nessa terra, nós podemos ter muitas conquistas nessa terra, nós podemos sim olhar para a nossa casa e ser uma boa casa. Nós olhamos para a nossa despensa e ela está cheia. Eu posso de repente ter até um carro do ano, mas eu posso ter isso tudo, porém o que Ele tem para cada um de nós é algo melhor. Eu sou de quem? Só de... Isso é o que abala as nossas estruturas. É essa esperança que temos que ter em nossos corações. E hoje, como subtítulo da nossa série de mensagem, é justamente isso: uma esperança viva. Não podemos deixar que a esperança a qual Pedro nos apresenta na tua palavra, não podemos deixar que essa esperança morra. Não podemos deixar. Por isso, abre a tua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. Leremos só os versículos 3, 4 e 5. Aleluias. Obrigado, Deus, por grandes maravilhas que o Senhor tem feito no meio do teu povo. Obrigado, ó Deus, pela consciência que o Senhor tem nos trazido através do teu Espírito Santo, que não pertencemos a essa terra. Estamos nessa terra, porém não pertencemos a ela. Nós fazemos parte de um povo chamado povo de Deus. Estamos aqui de passagem. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu. Quem esteve aqui no domingo passado à noite, eu fiquei surpreso demais, né? Deus honrou na minha vida algo que eu não conseguia explicar. Quem esteve aqui percebeu, né? Viu que o título da mensagem da nossa irmã Edmeia Williams foi justamente Peregrinos. Mas isso não quer dizer que eu sou bom demais, não, eu não estou me colocando nesse lugar. Isso quer dizer que nós estamos alinhados. Isso quer dizer que Deus está falando exatamente aquilo que Ele quer falar e que nós estamos com ouvidos abertos para escutá-lo. Peregrinos. E ela falou algo interessante, que nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. E ela usou até a referência do livro Pequeno Príncipe, não foi?
daquela esfera que a gente sai, né, que ele sai de um ponto, se ele andar em linha reta, ele vai voltar e chegar no mesmo lugar. Nós viemos de Deus e nós vamos para Ele. Eu falei isso em casa, aí meu filho estava aqui domingo passado pela manhã, aí eu falei, nossa, mas que conexão, ela falou de onde nós viemos e para onde nós vamos. Aí ele disse assim, papai, mas faltou ela dizer aonde nós estamos. Foi exatamente o que eu fiz no domingo passado pela manhã, ele estava sentado ali e ele pegou isso. E é justamente isso que o Evangelho faz com as nossas vidas. Esse encontro que nos filia ao povo de Deus, ele nos tira do mundo e nos filia a esse povo chamado povo de Deus, porém, ele nos deixa no mesmo lugar. Você está exatamente onde Deus quer, como povo de Deus, não fazendo parte dessa terra, mas está vivendo o propósito que Ele tem através de você nesse lugar. Versículo 3 está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Pedro, né? Demais, hein, Silvano? Pedro, demais. Eu quero iniciar essa estrutura, esse pensamento com a frase, o primeiro verso de um poema de Emanuel Bandeira, e ele escreve nesse poema, o poema com o título Testamento, e a primeira frase que ele escreve é: o que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. O que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Poderia perguntar aqui nessa manhã, o que lhe enriquece? E sem você querer ser muito espiritual, você pode dizer o que lhe enriquece. Wagner, o que me enriquece de repente é um bom trabalho com um bom salário no final de todo mês. O que me enriquece seria eu conseguir a minha casa própria. O que me enriquece, de repente, vamos sair, né, do setor econômico, mas vamos de repente para o setor de conquista. O que me enriquece é a família que eu tenho, como eu estou vendo uma família linda ali do Rafael. Linda. O que me enriquece são as conquistas que eu tive durante a minha vida e onde eu estou hoje. Legal. Mas o que Emanuel Bandeira está escrevendo aqui não é o que lhe enriquece, é o que melhor lhe enriquece. E se eu perguntar nessa manhã, a cada um aqui nessa noite, o que melhor te enriquece? E eu quero que você grave o título desse poema, apesar de não termos lido todo. O título desse poema de Emanuel Bandeira é Testamento. Todo mundo aqui sabe o que é um testamento? Né, pastor Júlio? É um documento que tem muitas posses, que quem tem bens, que quem tem riqueza, deixa assinado para a divisão daqueles bens para aqueles que ele ama. Ok? Testamento. Mas a gente percebe na frase, no verso do autor desse poema, que muitas das vezes as intenções, como a Márcia disse aqui, as intenções do nosso coração fala muito mais alto do que o som que sai da sua boca. Nós podemos dizer muitas coisas aqui, e como a última canção que nós cantamos, onde declaramos Maranata, e Maranata significa o quê? Vem, Senhor, vem. E a pergunta que eu faço nessa manhã, e o Espírito Santo me direciona a fazê-la cada um nessa manhã: será que a sua oração, pedindo para que Jesus volte, é uma oração verdadeira? É uma oração que está saindo do teu coração?
a volta de Cristo e a vida eterna com Ele, a vida eterna no céu, a nova Jerusalém, é aquilo que melhor lhe enriquece, ou você está preso somente àquilo que te enriquece? E eu não estou falando isso apontando para você, eu não estou falando isso julgando você, porque muitas das vezes nas nossas vidas, no nosso cotidiano, na nossa correria, nós enfiamos umas estacas nas terras aonde pisamos e consideramos aquilo que temos melhor do que aquilo que está por vir. Será que o meu trabalho é mais importante do que a volta do Senhor? Será que o meu Isaac é mais importante do que a vontade do Senhor? Será que meus sonhos, projetos, ambições nesse mundo são maiores e me enriquecem mais do que a volta que eu espero, ansioso, do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que somos peregrinos, considerando que nada desse mundo vai comigo para onde eu estou indo? Será que você considera que se você estiver lá no segundo dia útil do mês e Jesus tocar a trombeta, os anjos tocarem a trombeta e Jesus voltar, você: não, Jesus, hoje não, o quinto dia útil vai cair o salário lá, deixa, volta depois? É uma ilustração um pouco, podemos dizer, cruel, mas se eu fizer uma pergunta, e se eu fizer a pergunta a cada um aqui: aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Porque quando você me disser aonde está o seu tesouro, eu te direi, eu te mostrarei aonde está o seu coração. Jesus disse isso. A palavra do DPO de domingo à noite, cara, eu estou impressionado com o movimento do Senhor, com o que Deus está fazendo. Deus está nos direcionando, Deus está nos posicionando, Deus está nos colocando na direção que Ele quer, e Ele está falando. Aonde estão os seus tesouros? Aonde está aquilo que lhe enriquece? Aonde está aquilo que você considera que melhor lhe enriquece? Lá estará o seu coração. Por isso que a intenção do seu coração, ela fala muito mais alto do que o som que sai dos seus lábios. Podemos levantar as mãos e estar adorando aqui, alegres e felizes. Mas será que isso parte daqui de dentro? Será que verdadeiramente isso que é o seu tesouro? Eu quero falar que, como nós temos domingo passado, eu estou com esse termo na cabeça. O estudo de domingo passado, nós falamos que Pedro, ele escreveu essa carta para novos convertidos. Homens que estavam lá nas 5 cidades da Ásia Menor. Homens que foram alcançados pela mensagem da cruz. Homens que não sabiam quem foi Abraão, não sabiam quem foi Isaac, não sabiam da história do povo judeu, mas esses homens foram alcançados pela mensagem de Jesus. Esses homens foram alcançados pela mensagem da cruz, e quando estes foram alcançados pela mensagem da cruz, eles se convertem, eles se rendem, eles aceitam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Amém? Isso é lindo, é um grande desafio para esses homens, porque na verdade nós lemos no capítulo 4, versículo 3 e 4, os grandes pecados que eles cometiam. Então esses homens aqui, eles estavam inseridos numa cultura onde muitas coisas eram normal, orgias, por exemplo, normal, ok? Adoração a outros falsos deuses, normal.
Mas quando eles aceitam a Cristo, quando eles se rendem a Cristo, então tem uma ruptura. Eles não fazem mais parte daquela cultura, eles não fazem parte mais daquele mundo ou desse mundo. Feliz é aquele a quem o mundo inteiro é um país estrangeiro. Agora eles têm Jesus como alvo. Agora eles têm o Evangelho para reger a vida deles. Agora eles têm que dizer não às propostas do mundo e sim para Deus. Mas eu quero dizer para a amada igreja mais um ponto do contexto bíblico. Esses homens que aceitaram Jesus lá nas 5 cidades da Ásia Menor, esses homens, além de ter que recuar, que recusar, que abrir mão, que mudar os seus costumes, dizer não para o pecado, esses homens, quando aceitam Cristo, eles estão vestindo uma camisa de perseguidos. Quando esses homens chamam Jesus de Senhor, eles passam a ser alvo de Nero. Quem foi Nero, Wagner? Nero foi o grande imperador que estava regendo a potência do mundo na década de 60 depois de Cristo. E foi quando essa carta foi escrita. Pedro, que escreve essa carta com auxílio de Silvano, ele mesmo, em 67 depois de Cristo, ele mesmo é assassinado, é morto, é martirizado a mando de Nero. Nero, um poderoso imperador que não aceita homem chamar de Senhor aquele que foi morto na cruz. Nero persegue os cristãos. Nero manda matar os cristãos. Aqui então nós percebemos o grande desafio desses homens que aceitam Jesus. Ser crente no Brasil é fácil, porque aqui basta nós somente olharmos para as propostas e dizermos não. E até aqui no estudo da palavra, você sabe que, ou você compreendeu, entendeu, que o desafio deles era dizer não a uma cultura, ser peregrino, afastado dos costumes, ter uma mudança de comportamento. Porém, o desafio era muito maior. Todos esses que declararam Jesus como Senhor, esses tinham uma espada em seu pescoço. Um momento de grande tribulação, um momento de grande perseguição. Eu não vou entrar no eixo de dizer que a perseguição foi uma providência divina, porque se o Evangelho chegou até cada um de nós, foi porque homens lá no passado foram perseguidos, e esses homens, fugindo da perseguição, foi como uma onda que veio do Oriente e se derramou no Ocidente. A perseguição, a tribulação, a luta, as dificuldades foi uma ferramenta usada por Deus para que a mensagem do Evangelho chegasse até você, Batman. Para que a mensagem do Evangelho chegasse até a mim. Mas isso não quer dizer que a perseguição, ou que o problema, ou que a tribulação, a gente passa sorrindo. Isso não quer dizer que diante dos problemas a gente passa feliz. Ninguém aqui gosta de sofrer, ninguém aqui gosta de ter na vida ou nas suas costas lhe acompanhando uma ameaça de morte. Eu creio que não. E esses homens estão passando por uma grande tribulação, eles estão perseguidos, e Pedro está escrevendo uma carta para esses homens, dizendo, o teor total ou completo da carta de Pedro é justamente essa: manter uma esperança viva dentro de cada um, independente das circunstâncias, independente da perseguição, independente da tribulação. Você passa por problemas? Mantenha essa chama viva. E é engraçado até, imagine uma grande tribulação como um rio, aonde de uma margem a outra extenso, e nesse rio todos estão ali,
jogados e se batendo, se afogando, uma grande tribulação, um momento muito difícil, todos ali estão dentro daquele rio, e um rio fundo com torrentes muito poderosas, e de repente chega um homem, e de repente Pedro chega, com todo mundo ali se afogando, com todo mundo ali correndo, passando por grandes dificuldades. Pedro inicia a sua carta dizendo: bendito seja o nome do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já imaginou isso? Você já imaginou alguém me liga, fala: Wagner, a Márcia me liga, né? Deus proteja, guarde, livre de todo mal, só uma ilustração. A Márcia me liga: Wagner, vem aqui em casa fazer uma oração, está acontecendo um problema aqui, um problema familiar, vem aqui, me ajuda. Aí eu chego lá e vejo a casa revirada, e vejo um grande tumulto, e vejo tudo acontecendo. Deus nos livra, abençoa a tua vida. Está tudo acontecendo, tudo quebrado. De repente eu chego na porta e digo: bendito seja o nome do Pai do nosso Senhor. A Márcia vai jogar um jarro na minha cabeça. Que isso? Eu estou te chamando, eu estou passando por um momento difícil, e aqui esses homens estão passando pela perseguição, aqui esses homens estão passando por grande dificuldade, e Pedro inicia: bendito seja o nome do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendizer o nome do Senhor em momentos difíceis, bendizer o nome do Senhor em momentos de grande turbulência. Aí você fala: Wagner, mas por que eu devo bendizer o nome do Senhor? Por que eu devo exaltar o nome do Senhor? Pedro, quando inicia a sua fala a esse povo, quando Pedro inicia a sua escrita, a sua carta a esse povo, ele bendiz o nome do Senhor por 3 motivos. Quando você bendiz o nome do Senhor, você está mostrando para Deus e para o mundo que você não esqueceu quem Ele é. Você sabe quem Deus é? Ele deixa muito claro: Deus é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda, esses homens se converteram somente a partir da mensagem de Jesus. Esse povo não conhecia a história, a retórica de como o povo foi criado para Deus amar. Esse povo iniciou a sua filiação no novo povo de Deus a partir de Jesus Cristo. Então Pedro, quando está dizendo bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro está dizendo para aqueles homens: bendito seja o Deus que tudo fez e tudo faz. O Deus que é Pai do Jesus, que foi morto na cruz e ao 3º dia ressuscitou. Traga para a memória aquilo que te traz esperança. Será que nos momentos difíceis da vida você tem esquecido quem Deus é? Será que nos momentos de dificuldade, a nossa irmã deu um testemunho, será que quando ela recebe aquela notícia da sua neta, será que quando ela está no monte, no lugar, ela está na presença do Senhor, mas quando uma notícia alheia ao mundo, ao sobrenatural, uma notícia que vem da parte terrena, ela não se esquece do Senhor, ela recebe a notícia, mas diante de Deus, ela lança sobre ele e diz: Pai, isso está acontecendo, mas eu bendigo o teu nome, porque eu sei que só o Senhor pode fazer. Quantas vezes nos desesperos das nossas vidas, quantas vezes nos momentos difíceis das nossas vidas, nós fazemos tudo, tomamos as rédeas da situação. Alguém está passando mal, vamos, liga o carro, tira o carro, vamos, carrega a pessoa, bota no carro, vamos para onde? Vamos para lá, vamos para aqui e tal, e corre, mas esquecemos de olhar, pelo menos por um minuto, para o Deus da nossa salvação, e olhar para Ele e dizer: tudo está nas suas mãos, porque o Senhor pode todas as coisas. Adorar o Senhor em meio à tribulação, bendizer o nome do Senhor em meio à tribulação, é você não esquecer quem Ele é. Davi, quando no Salmo escreve: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Será que você pensa que Davi nesse momento estava vendo borboletas? Estava num lindo jardim, tudo dando certo para ele.
Bendizer o nome do Senhor em momentos difíceis é saber que Ele é Deus. Que Ele é Deus em qualquer situação. Amém? Aqui nós estamos vendo Pedro então bendizendo o nome do Senhor. E esse povo recebendo essa mensagem. E a palavra de Deus diz assim, versículo 3, bendito seja o nome do Senhor, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Ele te regenerou. Wagner, o que significa regenerar? Regenerar significa, resumidamente, você voltar ao que era, ok? Eu estou velho, estou caquético já, mas Deus veio e com grande poder me regenerou, voltei na juventude, voltei à força da juventude. Regenerar é você voltar ao que era, é você ter de novo aquilo que você tinha, amém, igreja? Bendizer o nome do Senhor, por quê? Porque Ele nos regenerou. Tá, Wagner, mas por quê? Por que eu devo ficar feliz? Porque Ele me regenerou. Ele fez sim eu voltar ao que era o original, Roberto, como ontem estávamos conversando. Ele fez sim, Ele nos regenerou, mas por que eu tenho que ficar feliz? Porque Ele nos regenerou. Aí agora eu quero que você abra sua mão assim, ó. Abra a mão. Porque agora eu vou lançar sobre você a promessa do Pai, eu vou profetizar sobre a tua vida e eu quero que você receba. Pergunta para mim assim, Wagner, por que Ele me regenerou? Vai. Ele te regenerou para 3 coisas, abre a tua mão. Ele te regenerou para você ter esperança. Ele te regenerou, como o versículo 4 diz, para uma herança. E Ele te regenerou para uma salvação. Fecha suas mãos e receba isso. Os versículos seguintes vai justamente dizer isso. Ele nos regenera para uma esperança viva. O versículo 4 vai dizer que Ele nos regenerou para uma herança. E essa parte você pode ficar feliz. E Ele nos regenerou para uma salvação. E não é qualquer coisa. E não é qualquer esperança, e não é qualquer herança, e não é qualquer salvação. Vamos falar de esperança. Ele nos regenerou para uma finalidade subjetiva. O que isso quer dizer, Wagner? Na verdade, esperança não é algo concreto. Você não pode pegar a esperança. Esperança não é um documento que eu distribuo aqui no final do culto e você sai com aquele papelzinho na mão e fala, agora eu tenho esperança. Não, esperança está aqui dentro. Esperança age aqui dentro. Esperança está nas áreas do sentimento. Você tem que fazer dentro de você, ter um local, vamos dizer, um pódio dentro de você, aonde essa esperança tem que estar limpa em primeiro lugar e essa esperança não pode apagar. A última canção que cantamos é o quê? Falando sobre aquelas lâmpadas. Já troquei minhas vestes e estou com as minhas lamparinas acesas. Ali está diretamente indo no ponto daquelas 10 virgens. Nós conhecemos a história. Óleo dentro da lâmpada significa o Espírito Santo. Óleo dentro da lâmpada significa você estar preparado. Mas o fogo que emana dessa lâmpada é a esperança que tem que estar dentro de cada um aqui nessa manhã. Não podemos fechar os olhos e imaginar que isso aqui é o melhor. Ou imaginar que estamos aqui só impulsionados pelos nossos sentimentos tão bonitos e claros. Nós estamos aqui, é porque Jesus morreu, e a esperança que está dentro de nós tem que ser justamente essa, uma esperança que está atrelada diretamente na ressurreição de Jesus. Não é uma esperança baseada em coisas materiais,
Não é uma esperança quando eu olho para o lado e vejo alguém forte, com saúde. Esse me garante. Então eu tenho esperança que eu vou conseguir, porque Ele está comigo. Você tem que ter essa esperança viva dentro de você, olhando para Cristo na cruz e sabendo que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Uma esperança viva. Sabe, Wagner, como é que eu consigo essa esperança? E como é que eu consigo ter essa esperança? É justamente quando você volta no versículo 3 e Pedro escreve assim: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo sua grande misericórdia. Misericórdia aqui, no original, escrito no original, Juninho, é Hesed. Quem quiser escrever, H-E-S-E-D. E Hesed significa a grande graça divina. E qual foi o ponto ápice da graça de Deus? E qual foi o ponto ápice do amor de Deus derramado sobre nós? Jesus Cristo na cruz. Wagner, como eu consigo manter essa esperança dentro de mim? Olhe para a história, olhe para o que aconteceu, veja a história de Jesus Cristo e creia que Ele morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E eu quero que botem no telão aqui para mim, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 20. A nossa esperança tem que estar atrelada à ressurreição de Jesus. Mas Wagner, o que eu tenho que entender disso? Por que eu tenho que olhar para Jesus e saber que Ele que me faz ter, ou a história dele, ou o que Ele fez por mim, é o que me faz ter essa esperança viva? A partir do 20 diz assim, vamos ler todo mundo junto, mas eu quero que você leia entendendo o que você está lendo. Vamos lá. Mas Cristo, dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Avança, até o 23. Visto que a morte veio por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem, olha, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Wagner, não entendi muita coisa, eu te falo. Essa versão fala de primícias, mas o último versículo 23, ele está dizendo assim: Cristo ressuscitou primeiro. Tudo na sua ordem, Cristo foi o primeiro, e vocês serão o próximo. Essa esperança que tem que estar acesa, essa esperança que tem que estar viva dentro de nós, entendermos quando olharmos para Cristo ressurreto, compreendermos que Ele é o primeiro, e hoje, nesse momento, tem um corpo carnal, um coração batendo à destra do Pai, e esse coração está lá, e esse corpo está lá, para dizer para cada um aqui nessa manhã: você será o próximo na sua vinda. Isso chega até você, isso chega até a mim. Seremos os próximos. Quando Jesus voltar, estaremos com o Pai. Não deixe essa esperança apagar. Não seja como os discípulos de Emaús, quando estão voltando para a sua cidade, cabisbaixo, com uma esperança quase morta. Para eles, Jesus tinha morrido. Para eles, Jesus Cristo, o corpo dele tinha até sumido. Mas Jesus então aparece do lado deles e conversando com eles, trazendo a palavra para a vida deles, tentando acender aquela esperança no coração deles. Jesus diz: cara, você não leu a palavra? Olha Isaías, olha o que diz,
olha sobre a ressurreição, creia na ressurreição, acredite no que está escrito, acredite no que os profetas disseram. E aqueles homens então convidam Jesus para chegar naquele lugar e ceiar com eles. Então Jesus, quando parte o pão na frente deles, eles reconhecem. Jesus então some na frente daqueles homens, mas o coração deles está aquecido de novo, com uma esperança viva. Jesus não está morto, amado. E você tem que acreditar e crer nisso. Você entra por aquelas portas, você vem cultuar ao Senhor, é porque isso aconteceu e isso tem que ser verdade no teu coração. Ele está vivo. Ele nos regenerou para além dessa esperança, para uma herança. Eu quero que você fique muito feliz com essa herança. Tem uma herança para você. Tem uma herança para mim. Uma herança que é imperecível, que ela não acaba, que ela não perece com o tempo, que ela não corrói com as traças e a ferrugem. Uma herança que não perde a sua glória. Você lembra do verso que lemos? O que não tenho e desejo. Nós estamos num ciclo consumista até. Porque muitas das vezes eu olho para uma coisa que eu não tenho, eu desejo aquilo. Mas quando nós conseguimos aquilo, o que acontece? Perde-se a glória, não é isso, pastor Júlio? Quando eu pego aquilo, com certeza eu já estou desejando outra coisa. E quando eu consigo aquela outra coisa, eu já estou desejando outra coisa. Eu quero terminar o meu ensino médio, mas depois que eu termino, eu quero terminar minha faculdade, eu quero terminar minha pós, eu quero meu doutorado, eu quero minha MBA, eu quero não sei o quê. O homem está viciado a isso, a ter as coisas e as coisas perderem a glória. Mas eu quero que você observe a herança que está preparada para você. Pedro diz na sua palavra que essa herança não perde a sua glória. Imagine você ter algo, eu ganhei isso, aí você está naquele momento de glória, eu ganhei, aí amanhã você acorda, eu ganhei, e depois, eu tenho, ou seja, pela eternidade, você vai ter a glória dessa herança. Eternamente o céu não vai ser monótono, irmão. O céu não vai ser você numa nuvenzinha, tocando uma harpinha. Imagina a eternidade tocando essa harpa. Não. O céu vai ser muito mais do que conseguimos imaginar. Paulo diz que teve coisas reveladas a ele, que ele não pode falar, que ele não tem como nos dirigir, porque nós não entenderíamos. Essa esperança viva dentro de vocês tem que estar justamente nisso. Há uma herança que não perde a sua glória. Todo dia você vai estar feliz. Todo dia você vai passar por aquilo e falar: meu Deus, eu estou aqui. Aleluia, glória a Deus. É isso que melhor nos enriquece. É isso que significa cantar Maranata nesse lugar. É isso que desejamos, falando: vem, Senhor, porque existe uma herança para nós. E uma herança que é imutável. Uma herança que não perde o seu valor. Uma herança que está sempre no auge. Na bolsa está sempre no top. Não perde o seu valor. Mas sabe o que Pedro diz? Fala: mas tudo isso está reservado para você nos céus. Wagner. Então essa herança não é para agora? Não. Wagner, não. Eu vim aqui de manhã para sair. Não é para agora. Essa herança está reservada para você nos céus. Sim. É como se eu mostrasse um pirulito para o meu filho, ele dissesse: me dá, papai. Aí eu falasse assim: não, só depois do almoço. Isso é terrível com a criança, né? Eu sou dono de fazer isso. Chego em casa com chocolate: filho, o meu chocolate para você. 11h15 da manhã. A mãe dele quase me mata. Mostrar algo que não é para agora.
E por que Deus está usando Pedro para mostrar algo que não é para esse tempo, não é para agora? É porque Deus sabe que para manter a esperança viva em nós, Ele tem que falar, Ele tem que mostrar, Ele tem que dizer para você das verdades do céu. Aqui Pedro está falando com esse povo que há uma herança imperecível, que não perde a glória, imutável, para eles entenderem que mesmo diante das tribulações, eles têm que manter a esperança viva no Pai. Estamos passando por dificuldade, estamos passando por um momento difícil, apesar que agora eu creio, tá? Eu creio. Deus está começando a responder as nossas orações. Estamos vivendo um momento de calmaria. E qual a sua posição nesse momento de calmaria? Será que você, como esses homens que estão vendo a morte bem diante deles, será que a morte, todas as mortes que aconteceram, está dizendo algo para você? Será que a proximidade da morte, como vimos, parentes, amigos, irmãos de igreja, pessoas morrendo por causa desse grande terror, mas será que isso significou algo para você? Porque quando nós estamos perto da morte, filho da Regina, esqueci o nome, quando nós estamos perto da morte, algumas coisas são trazidas e nós começamos a separar, a entender melhor algumas questões. Eu tenho certeza, pastor Júlio, eu vou usar seu exemplo com todo respeito, eu tenho certeza que o pastor Júlio, quando estava naquele CTI, pastor Júlio, quando estava ali percebendo a morte tão perto, eu tenho certeza que o pastor Júlio não lembrou do carro dele que estava na garagem. Eu tenho certeza que o pastor Júlio não lembrou da sua casa linda e maravilhosa e toda bem cuidada. Eu tenho certeza que o pastor Júlio não lembrou das suas roupas que estavam no armário. Quando nós estamos bem próximo da morte, nós pensamos nele. Aqueles que são peregrinos, pensa naquele ao qual está esperando por ele. E eu quero acender isso no coração de cada um aqui nessa manhã. O Espírito Santo me conduz a isso. Mantenha uma esperança viva e entenda que nos momentos mais difíceis da sua vida, você tem que entender que é o Pai que lhe aguarda, que é o Pai que está diante de você. Lembra do poema que eu li? O poema que eu li, eu falei que o título era qual? Testamento. E ele fala: o que eu não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Esse homem que escreve esse poema está à beira da morte. Esse homem que escreve esse poema, e justamente o nome é Testamento, e ele declara no primeiro verso: o que eu não tenho e que desejo é a vida, é a saúde, é aquilo que o faz permanecer de pé. É a saúde, como o pastor Júlio naquele leito, eu tenho certeza que o que ele queria, o que ele pedia a Deus, o que ele estava ali diante do Senhor pedindo era vida, vida. Mas esse homem sabe que não tem vida, ele deseja o que não tem, e o que deseja e que ele não tem é o que melhor lhe enriquece. Mas essa manhã eu quero te dar um recado, o que Bandeira de repente não tinha, ou não conseguia visualizar que era dele, o Espírito Santo lhe fez enxergar hoje, porque você tem a vida eterna. Então, de repente, o que melhor lhe enriquece não são as coisas desse mundo, peregrino. As coisas que mais ou que melhor lhe enriquece é essa vida que já está garantida no Senhor Jesus Cristo. Ele te regenerou no final para uma salvação que vai ser revelada no último tempo. O que isso quer dizer, Wagner? Eu sou salvo hoje, sim, você é salvo hoje. Mas você vai começar a desfrutar verdadeiramente do que significa ser salvo
quando você chegar do outro lado da margem, quando você chegar no rio e perceber que tem um povo lhe esperando, e entender e compreender e ver Deus de braços abertos para você, e entender o que significa essa herança que nunca acaba, entender o que significa essa herança que é imutável, entender o que significa essa herança que jamais perde sua glória. Vou convidar você a ficar de pé nessa manhã. Ministério de Louvor aqui, eu quero repetir aquela última canção. Eu quero, com essa esperança viva dentro de você, entendendo que é Deus, e que Deus nos deu o seu Filho amado Jesus, e que a esperança está agarrada justamente na ressurreição dele. Eu quero que você compreenda tudo o que espera por você no céu. E com sinceridade no teu coração, cante Maranata. Vem, vem Senhor Jesus.